Boa tarde, Rodrigo Nunes. Às 8h15 vai ser o anfitrião do Sporting, ainda que em casa emprestada, no Municipal de Aveiro. Começávamos precisamente por aí esta conversa, Antena 1 Record. O que é que se passa, afinal, com o novo estádio? Podemos chamar assim o remodelado estádio de Santa Maria da Feira. Já algumas vezes que esteve para acontecer, digamos assim, a inauguração, mas por que razão ainda continua a jogar em Aveiro? Porque é o normal, sempre que nós nos metemos em obras, por vezes as coisas não correm como nós pretendíamos. É uma obra enorme, foi uma transformação muito grande e, como se costuma dizer, o rabo é sempre mais difícil de tratar. E nós já sabíamos que a Liga não iria aprovar o estádio nas condições que estava, até porque hoje é um jogo de alto risco com um grande futebol português. Iríamos ter, de certeza absoluta, lotação esgotada e para um primeiro jogo, depois da remodelação, podia ser complicado. Para quando é que está previsto o regresso a casa, digamos assim? Há essa possibilidade de definição nesta altura temporal? Sim, o próximo jogo em casa é com o Rio Ave, 27 de novembro. Portanto, temos quase um mês para terminar as obras. E eu estou convencido que nesse dia, de certeza absoluta, vamos realizar o primeiro jogo deste ano em casa no Marcolino de Castro. Houve algum problema com o relevado, com o novo relevado? Não, o relevado está excelente, o estádio está bonito. Era mais a questão exterior, sim, as obras propriamente ditas. As entradas, os acessos, os torniquetes, portanto, algumas partes dos camarotes e das salas de apoio, o próprio balneário. Havia ali algumas situações ainda que tínhamos que terminar, mas estamos satisfeitos com aquilo que está feito, porque é uma obra fantástica e está a orgulhar todos os feirenses. O estádio Marcolino de Castro fica no centro da cidade. Pergunta de quem está de fora. Remodelaram o recinto. Não seria preferível construir um novo, atendendo até, por exemplo, às excelentes instalações que tem num complexo desportivo? Sim, nós pensamos nisso ao longo destes... É certo que o país está em contração, mas... Sim, mas nós, desde que tomámos posse há 10 anos atrás, que pensámos sempre que no futuro passaria pela construção de um estádio no nosso complexo desportivo, no lugar de golfar, numa freguesia junto a Santa Maria da Feira. Não foi possível, porque também houve alguns entraves, não só com a aquisição de terrenos junto ao nosso complexo, mas também porque o estádio atual foi oferecido pelo Sr. Marcolino de Castro e até à terceira geração a família tem uma palavra a dizer sobre a alienação daquele espaço, e durante este tempo todo não conseguimos chegar a acordo com a família e foi-se protelando a construção de um novo estádio. E agora, porque subimos e porque precisávamos de rapidamente realizar obras ou construir um estádio novo para podermos fazer os jogos na Primeira Liga no nosso estádio, era a maneira mais rápida de nós podermos jogar em casa, era reformular o estádio Marcolino de Castro. Fizemos-lo, iniciámos as obras a pensar que não íamos fazer tantas obras de fundo, mas depois, porque ficava melhor uma determinada bancada, um determinado balneário, mesmo os camarotes. Hoje acho que temos estádio para mais de 30 anos e não vamos tão cedo pensar na construção de um novo estádio. Estamos a chegar, digamos assim, ao fim do primeiro terço do campeonato e a questão é inevitável. Teve consequências esta mudança para Aveiro, desportivas? Nós não podemos saber disso, não conseguimos medir. É difícil. Porque nós antes queríamos jogar em casa. O Feirense tinha muito mais possibilidades de ganhar no seu estádio. Mas, sinceramente, os resultados também não têm sido negativos. Nós ainda não perdemos em casa, mesmo sendo em Aveiro, e já jogámos com o campeão nacional. Portanto, temos feito boas exibições. Acho que a nossa equipa até se dá muito bem com campos grandes, com recintos em que possam circular melhor a bola, e temos tido boas exibições, e o jogo contra o Futebol Clube do Porto foi prova disso. Portanto, não sabemos se em casa podíamos ter mais pontos ou se tínhamos agradado mais do que aquilo que o fizemos até aqui. Boa tarde, Presidente. Como disse, o Feirense ainda não perdeu na casa emprestada
os jogadores foram ganhando referências no Municipal de Aveiro. Temo que com a mudança para o Marcolino Castro não tenham referências e possa ter um elevado custo desportivo esta transição? Eu acredito que nos primeiros jogos no nosso estádio se vai sentir alguma diferença, ou que os jogadores vão se calhar se sentir um bocado perdidos, porque as dimensões do nosso relevado são diferentes das do Municipal de Aveiro, mas isso de certeza absoluta que se resolve com vários treinos, porque a partir que o estádio esteja em condições de se poder jogar, os treinos vão ser diários e isso rapidamente vai passar. Agora nós sabemos que vamos ter mais dificuldades do que os outros, que isto é uma dificuldade acrescida, o facto de andarmos a jogar em casa emprestada e depois regressarmos ao nosso estádio sem termos os treinos necessários para nos adaptarmos às novas instalações. Sendo o Feirense um clube que se orgulha de não ter um passivo, dos poucos em todo o mundo até, há custos também financeiros, o aluguer do Municipal de Aveiro, mesmo o estádio do Mergulhão, isso pode provocar um desvio nas contas do Feirense? O estádio do Mergulhão não tivemos custos absolutamente nenhuns, foi uma oferta da direção do Cesarense, porque o nosso presidente adjunto, o Sr. Franklin Freitas, é natural de Cesar, portanto de uma freguesia e de um concelho que não tem nada a ver com Santa Maria da Feira, e porque ele também nos tem ajudado muito, mesmo não sendo Santa Maria da Feira, nós achamos que devíamos lhe prestar esta simbólica homenagem e fizemos o jogo da Taça de Portugal no Mergulhão. Em relação ao Estádio Municipal de Aveiro, temos custos, e são custos elevados. Nós ainda não tivemos, mesmo com a receita do Porto, se calhar se juntarmos as despesas às receitas, se calhar ainda não tivemos nenhuma receita positiva em relação ao facto de jogarmos no Estádio Municipal de Aveiro. O jogo de hoje com o Sporting pode contrariar? Eu espero que sim, até pelo momento do Sporting, o Leão, que esteve muitos anos adormecido, e este entusiasmo que se nota, que seja um motivo para o Estádio Municipal de Aveiro ter uma boa casa. Corrija-me se estiver enganado, tem a ideia de ser um simpatizante do Sporting? Sou. O meu segundo clube é realmente o Sporting, mas hoje claramente quero que o Feirense ganhe de 10-0. Não tem o coração dividido, então? De maneira nenhuma. Acho que nem se põe essa hipótese. Às vezes pensava nisso, como seria, mas a vontade é tanta em que o Feirense ganhe, porque sou o presidente, porque quero que o meu clube consiga se manter na Primeira Liga, até porque iríamos fazer história hoje se conseguíssemos vencer o Sporting. O Feirense é a 4ª vez que está na Primeira Liga e nunca ganhou a nenhum dos grandes. O facto de hoje isso poder acontecer seria fantástico, seria um momento memorável. Sem prejuízo do raciocínio do Nuno Barbosa, mas colocava-lhe também esta questão. Sente o coração apertado pelo momento do Sporting, 9 jogos consecutivos, sempre a vencer, uma boa dinâmica nesta altura. Acha que o Feirense pode sofrer bastante esta noite? É evidente que vai. Era melhor recebermos o Sporting na altura em que ele estivesse menos bem. Mas isso também é bom. É bom por tudo, é bom pela receita, é bom pelo movimento, é bom pela festa. E também poderá ser bom porque eles podem estar um bocado distraídos. E eu esta semana também me senti satisfeito por ouvir os dirigentes do Sporting preocupados mais com os bilhetes do Benfica e de que realmente podiam ter 10 mil ou 15 mil que iam encher. E não se preocuparem que tinham mais 2 jogos até ao Benfica. E esta euforia do Sporting, quando chegar ao Benfica, pode não ser a mesma. O Sporting pode chegar ao Benfica com 9 pontos de atraso, porque tem mais 2 jogos para realizar. Portanto, isto é bom, esta euforia é bom, e eu espero que quer os jogadores, quer o Domingos, estejam realmente a pensar como os dirigentes do Sporting no Benfica hoje e que se distraem um bocadinho. Porque há quem diga que com o Porto aconteceu o mesmo. Foi a Aveiro jogar com o Feirense e talvez tenha olhado um pouco de cima
e acabou por sofrer. Mas parece que os dirigentes do Sporting não aprenderam a lição e, sinceramente, acho que como sportinguista, se posso pôr as coisas assim, hoje não devia estar a falar do Sporting. Se calhar é por isso que o Sporting por vezes ganha menos, não é por vezes, ganha menos do que o Porto. O Feirense está em 12º lugar nesta altura, à partida para esta ronda com 7 pontos, está a 10 do opositor de hoje, o Sporting está a 3 também da última posição. Que balanço é que faz deste regresso ao Feirense? Recordo-me que no início tinha proferido uma frase curiosa, dizendo que o primeiro ano do regresso é sempre muito doloroso, muito complicado. Tem sentido isso nestas jornadas iniciais? Tenho, e ainda se complica mais pelo facto de estarmos em obras e não estarmos a jogar no nosso estádio, mas o saldo é positivo. Eu acho que os feirenses não acreditavam que o Feirense à 8ª jornada tivesse 7 pontos, que tivesse batido o pé ao Futebol Porto, tivesse feito exibições, na minha opinião, em algumas delas até memoráveis. Parece que o Feirense está talhado para defrontar os grandes. Dificultou imenso o Benfica na Luz, bateu o pé ao Porto, agora vamos ver com o Sporting. E fez 3 bons jogos em casa, com o Marítimo, o Nacional e o Passos de Ferreira. Em nenhum deles mereceu perder, pelo contrário. Acabámos por empatar, mas se calhar se tivéssemos um bocadinho de sorte poderíamos ter ganho. O Feirense no fundo perdeu com o Benfica, se calhar injustamente, e perdeu na Académica e no Braga, dois clubes que estão a lutar pelos lugares europeus, e o Braga o ano passado finalista da Liga Europa. Portanto, o Feirense no cômputo geral acho que está a fazer um bom campeonato. O treinador aqui Machado, bastante ambicioso, já disse por mais que uma vez que acreditava que era possível o Feirense terminar o campeonato acima do meio da tabela. Concorda com o treinador? Eu acho que é o único ponto que nós discordamos. Já disse isso ao Mister, de que apesar de eu querer ficar em 8º, eu até queria ficar em 1º, se possível. E eu também sou ambicioso, mas acho que devemos dosear essa ambição, e já lhe disse que se ficarmos no 12º vai ser acusado de não ter feito o campeonato que as pessoas estavam à espera, ou que ele esperava. Eu acho que se o Feirense ficar no 14º lugar seria extraordinário, e tenho a certeza absoluta que se passarmos este ano e lá ficarmos, o Feirense pode ficar muitos anos na primeira divisão. Tem condições para isso, tem excelentes condições desportivas, tem uma excelente formação, e não vai sentir a dificuldade que nós sentimos nesta pré-época na contratação de jogadores, porque nós percebíamos isso, de que os jogadores se calhar escolhiam muito mais depressa um Académico, um Setúbal, um Passos Ferreira, do que o Feirense, porque o Feirense estava a chegar e estava em desvantagem em relação aos nossos adversários. E eu estou convencido, até pelas exibições que o Feirense tem feito, e se mantiver essas exibições e conseguir se manter, vai ser olhado de outra maneira, mesmo até pelos chamados grandes, que podem também ir ao encontro daquilo que nós possamos pretender no início da próxima época. Importante é mesmo ficar, até porque o Feirense vem da 2ª Liga, muitos anos na 2ª Liga. Qual é a diferença entre ficar na primeira e voltar ao inferno da 2ª? Em termos financeiros é terrível. Exato, isso acho que nem há comparação possível. E eu que estive 8 anos na Liga de Honra, sei o quanto custa, e inclusive disse aos associados na altura da tomada de posse que não seria mais presidente do Feirense na Liga de Honra. Mantém? Mantenho, porque acho que em termos financeiros já dei em muito o meu contributo, e sei que se o Feirense voltar à 2ª Liga vai ser complicado. E é como se costuma dizer, esta direção, e neste caso o presidente, não aguenta mais, até porque nós nos nossos estatutos somos obrigados a deixar as contas a zero quando saímos, e para que isso aconteça às vezes não é fácil. Seria andar muito para trás se o Feirense descesse, depois de tanto esforço para subir? Seria um grande revés ao crescimento do Feirense que tem acontecido nestes 10 anos. Nós fomos subindo a montanha, chegámos ao fim de 10 anos ao cume, e foi bastante difícil lá chegar. E isso acontece com outros clubes, e poderia acontecer com o Feirense.
que o trambolhão podia ser muito grande e nós voltámos ao sopé da montanha. Isso era extremamente negativo para um feirense. Essa eventualidade da descida tem que estar presente. Se isso acontecer, e tendo em conta as obras de remodelação do estádio, o complexo desportivo conseguiria deixar as contas a zero conforme está previsto nos estatutos? Sim, porque quando eu falo em contas estou a falar sempre da gestão corrente. É evidente que o Feirense nestes 10 anos fez um investimento na ordem dos 6, 7 milhões de euros, não consegue, porque tem realmente as infraestruturas, não consegue ter as contas a zero. Nós dividimos sempre as contas do Feirense em infraestruturas, em investimentos e as contas do futebol profissional. Ainda apresentámos na quinta-feira passada em Assembleia Geral as nossas contas e o futebol profissional deu um prejuízo de 146 mil euros, porque tivemos algum acrescento de despesas por causa da subida de divisão, nomeadamente os prémios de subida, e tivemos um lucro do exercício de 117 mil euros. Portanto, tivemos alguma retoma no passivo que temos das infraestruturas, da construção das infraestruturas. E este 1.400.000 euros que vamos gastar no estádio, na reformulação do estádio, não entre naquelas contas quando nós falamos que temos que deixar as contas a zero. O Feirense tem, neste momento, uma dívida à banca, na ordem de 1,5 milhão de euros, mas tem um património que eu chamo um património vendável, que é uma urbanização que tínhamos nos antigos campos de treino, que a preços atuais teria um valor na ordem de 6 milhões de euros. Para quem fez um investimento de 6 ou 7 milhões, para quem tem um património atualmente na ordem dos 20 milhões, quando falamos em deixar as contas a zero, é realmente a gestão do futebol e das modalidades amadoras e do futebol jovem. Portanto, quem vier depois de mim começa do zero, tendo sempre a parte das dívidas à banca em relação à construção das infraestruturas. Existe um Conselho Geral que será o garante da resolução desse problema, em que o Presidente cessante automaticamente passará também para o Conselho Geral. Muito bem, estamos nesta entrevista a Antena 1 Record, na tarde esportiva de domingo. Rodrigo Nunes, recordo, é o Presidente do Feirense, nosso convidado. Daqui a pouco vamos prosseguir esta conversa, lembrando que o jogo com o Sporting é às 8h15 da noite, no Estádio Municipal de Aveiro. Próxima questão, Rodrigo Nunes, aplica-se ao facto do plantel ter bastantes jogadores portugueses. Tem sido enaltecido esse facto, jogo que é o segundo plantel com mais portugueses, a seguir ao Vitória de Setúbal. Acho que é o primeiro. Seja como for, essa filosofia é do clube ou foi implementada desde que Quim Machado está por lá? É do clube. Não temos absolutamente nada contra os estrangeiros. O nosso capitão é brasileiro e é um excelente jogador, um excelente profissional e um excelente homem, que é o Luciano. Nós pudermos contratar portugueses em igual circunstâncias, não contratarmos estrangeiros. Mas se recorda, o Feirense na última passagem pela Primeira Liga só tinha jogadores portugueses. Não é que isto seja uma imposição nossa ou uma ideia fixa nossa, mas não é por acaso que isto acontece no Feirense. É também uma consequência de ter um dos orçamentos mais baixos da Liga? Não, porque às vezes os jogadores estrangeiros custam menos do que os portugueses. É apenas porque nós também fizemos um bom trabalho, e aí o Mr. Quim Machado e os seus colaboradores também, que foi, durante a época passada, fazermos uma prospecção muito grande nas segundas Bs e na Liga de Honra, termos um dossiê de jogadores maioritariamente portugueses. Depois conseguimos chegar a acordo com eles. Hoje são jogadores de Feirense e, na minha opinião, bem, e temos, na minha opinião também, uma excelente equipa. Terá algum tipo de benefício esse facto de ter muitos portugueses na equipa? Acha que devia haver mais incentivos à aposta nos jogadores portugueses? Eu acho que sim, havia de haver mais incentivos, não só à aposta dos jogadores portugueses, como à aposta na formação. Nós acabámos o jogo do Benfica com 4 jogadores da nossa formação
Nós, na quarta-feira, fomos a Portimão e o nosso ponta de lança era um miúdo de 19 anos, que era o primeiro ano de sénior, além de 3 ou 4 jogadores também formados no nosso clube. Eu acho que devia haver incentivos, realmente, para a formação de jogadores portugueses e que os clubes como o Feirense pudessem apostar e ter benefícios com isso. O Feirense, tendo em conta as infraestruturas que tem o complexo desportivo, isso pode ajudar no futuro a aposta no jogador português e no jogador local ser ainda mais acentuada do que é no momento? Eu acho que sim, nós temos excelentes jogadores na nossa formação. Nós estamos a competir ao mais alto nível, quer nos júniores, quer nos juvenis e nos iniciados. É pena as leis para a formação não estarem clarificadas e não haver uma defesa maior para os clubes como o Feirense, porque infelizmente 13, 14, 15 anos os clubes grandes vêm facilmente buscar jogadores a um clube do nível do Feirense, e agora também esta ideia dos clubes europeus também criarem aqui algumas escolas. Isso às vezes mexe muito mais com os pais do que com os atletas. E por vezes nós perdemos um bocado o controle da situação. Nós temos consciência que nunca vamos formar um Cristiano Ronaldo, mas podemos formar 11 ou 12 jogadores de qualidade para poderem competir na Primeira Liga com a camisola do Feirense. Curiosamente, o vosso opositor, o Sporting, hoje em Aveiro, sempre foi reconhecido pela famosa Academia de Alcochete, mas neste momento tem muitos jogadores estrangeiros no plantel. Como é que avalia o Rodrigo Nunes, como é que avalia a prestação de Godinho Lopes, novo presidente do Sporting, atendendo a que, por exemplo, Porto e Benfica têm líderes há muito tempo e Godinho Lopes é novo no futebol português? Eu acho que só posso considerar uma gestão positiva. Eu acho que a principal medida para que as coisas tivessem a correr bem no Sporting foi a contratação do treinador. Domingos Paciência é um treinador reconhecido, um treinador de grande qualidade. E acho que aí foi realmente a principal motivo, ou a principal razão para o Sporting poder fazer uma época como está a fazer até agora. Depois, a escolha criteriosa dos jogadores, porque nós sabemos que há sempre uma falha ou outra, que podemos, por vezes, apostar num determinado atleta e ele depois não corresponder. Mas, na maioria, as escolhas têm que ser acertadas, e acho que era uma das razões porque o Sporting, se calhar nos últimos anos, não conseguiu ir mais além, era sempre contratações, nós ficávamos com a sensação que eram feitas em cima do joelho. Comprar por comprar. Exatamente. Precisava-se, comprava-se, porque tinha que se chegar lá ou tinha que se ganhar, e depois não tinham aquela qualidade. E nota-se claramente que este ano isso não aconteceu. É evidente que tem muitos bons colaboradores, quer o Sr. Luís Duque, que tem também dado provas no futebol e no Sporting de grande capacidade para construir uma equipa e fazer do Sporting ganhador, que é isso que os sportinguistas todos pretendem. Há quem diga que esta sequência de vitórias ainda precisa, digamos assim, de um grande teste, ter um adversário à altura no campeonato, apelando à sua costela sportinguista. Também acha que o Sporting precisa rapidamente de um grande teste para se perceber que não é apenas um balão de oxigênio este ciclo? Eu espero que na segunda-feira, depois da vitória do Feirense, este entusiasmo não esmoreça. Eu estou a brincar, é evidente. Não, acho que sim, acho que o Sporting ainda precisa realmente de um bom teste. Não tem tido jogos de grau de dificuldade. Isto sem mérito, sem retirar mérito, claro, às vitórias e à dinâmica que a equipa apresenta. Mas eu acho que o Sporting precisa mais é que as pessoas percebam que tem que se ter moderação se tem falado muito, tem-se criado muito ar no peito dos sportinguistas, pelo menos a ideia que fica. E eu acho que estas últimas notícias ou estas últimas declarações dos seus dirigentes, e em particular do Presidente da Assembleia Geral, acho que é isto que é preciso mudar no Sporting. O Sporting esta semana devia estar concentrado, era no jogo que tem hoje com o Feirense, e não se preocupar com os bilhetes do jogo com o Benfica. E é estes pequenos pormenores
que às vezes faz a diferença e ganha-se campeonatos é preocupar-nos mesmo com aqueles pormenores que ninguém conhece, aqueles pormenores que nos passam ao lado, porque aqueles problemas maiores, todos nós não precisamos que ninguém nos avise, que nós sabemos que eles existem e tentamos contornar-los. Mas estou convencido que o Sporting este ano, por aquilo que tem feito até aqui, vai fazer um campeonato, ou pelo menos lutar por ele até perto do fim. Vai certamente fazer mais cócegas a Porto e Benfica. Pelo menos fica essa ideia. Sim, tem qualidade. Nós notamos que há realmente qualidade no Sporting e que está muito próxima a essa qualidade, da qualidade do Benfica e do Futebol Clube Porto. Portanto, vai de certeza complicar a vida ao Benfica e ao Porto. E o Feirense vai à reabertura de mercado ou não tem dinheiro para isso? Se for por uma questão de dinheiro, não temos. Tudo vai depender de quando chegarmos a janeiro e percebemos quais são as lacunas do plantel. Nós não estamos muito bem na linha da frente. Como disse ontem, jogou um miúdo de 19 anos e temos o Rabiot, que tem 21. Se calhar precisávamos de reforçar ali a zona ofensiva. Mas até lá, depois veremos. 5 golos marcados também no campeonato levam-no a essa conclusão. Será o setor que necessitará de... Sim, eu não tenho dúvidas que temos um excelente guarda-redes, que aí não precisamos de mexer, que temos uma linha defensiva das melhores da Primeira Liga. Temos um meio-campo extraordinário, não só com os jogadores que tínhamos o ano passado e que alguns foram cobiçados pelo Guimarães, que é o caso do Bamba e que regressou. Fomos buscar 2 atletas também de grande gabarito e que passaram pelo nosso clube e da nossa formação, que é o caso do Cris e do Hélder Castro. E depois, mesmo, como se costuma dizer, nas laterais, nas pontas, quer o Fonseca, quer o Ludovic, ou mesmo o Diogo Cunha, são jogadores de muita qualidade. Portanto, nós precisávamos, era realmente aquele ponta de lança que fizesse mais golos. Seguramente já discutiu isso com o treinador, ele também é dessa opinião? Sim, estamos também aí em sintonia. Apesar de ele não se queixar muito, por acaso é um treinador que nesse aspecto não se lamenta, mesmo com estas idas a Aveiro e não jogar em casa. Temos que trabalhar com os que temos e temos que trabalhar seja onde for, e a ambição é sempre a mesma, é tentar ganhar os 3 pontos. Estamos perto do final desta entrevista, ainda tínhamos mais algumas questões. Preocupa este agravamento do IVA em termos de preço de bilhetes a passar para os 23%, e isso pode prejudicar ainda mais as finanças de clubes como o Feirense? É evidente que sim. Quando temos que pagar mais impostos, vai diminuir as nossas receitas. As pessoas, mesmo esta conjuntura atual, as pessoas não têm dinheiro para ir ao futebol. Temos que poupar mais, e vamos poupar naqueles gastos supérfluos, e as pessoas deixam de ir mais vezes ao futebol como iam antes. Nós temos alguns sócios que estão a desistir, alguns associados há mais de 20 anos, porque têm que cortar no seu orçamento familiar e têm que cortam naquilo que não lhes dá... Portanto, que não lhes dá problemas. Não é? Ou seja, temos um futebol português cada vez mais dependente das televisões, não tanto do suporte humano dos sócios que habitualmente, e até dos adeptos que vão aos estádios. Mas há muito tempo já é assim. Que é assim. Agora, se calhar, agrava-se nessa questão humana. Não, mas mas a televisão tem sido o garante da maioria dos clubes portugueses, sem tirar os 3, 4, 5 grandes. E eu falo por mim, eu falo pelo Feirense. A receita este ano do Feirense, 80% é da televisão. Nós não temos muitos associados e esperamos sempre estes jogos com os clubes grandes para aumentarmos um pouco a nossa receita de bilheteira, que muito jeito nos fazem na gestão corrente do clube. Olha, ainda agora esta receita 2, já comuniquei ao diretor financeiro que na próxima segunda-feira, para pagar já aos jogadores o mês de outubro, que assim é menos esse que temos para pagar.
Está também na ordem do dia a questão das candidaturas à Federação Portuguesa de Futebol, sendo que Fernando Gomes, atual líder da Liga de Clubes, caso vença as eleições, pode transitar para Lisboa. Qual é a perspectiva do Feirense e a posição do Feirense relativamente a este momento que é importante para o futebol profissional e não profissional? A posição do Feirense é clara desde a primeira hora. Quando na reunião de presidentes, eu estava presente, se pôs a hipótese da candidatura de Fernando Gomes, e eu, na altura, disse que, se calhar, para os clubes profissionais, estarmos a apoiar a possível candidatura do Fernando Gomes era ter um contrassenso, porque todos nós, e em particular o Feirense, só tem que ser rasgados elogios à forma como o Sr. Dr. Fernando Gomes tem gerido a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, na linha do Dr. Irmínio Loureiro, mas os clubes devem muito, principalmente os clubes pequenos, ao Dr. Fernando Gomes. Portanto, seria uma perda ele ir para a Federação? Eu acho que é indício, mas a partir do momento que ele decidisse se candidatar, o Feirense apoia-o incondicionalmente, porque não tenho dúvidas nenhumas que, pela sua experiência enquanto dirigente de futebol, por tudo aquilo que fez na Liga, vai ser, se for eleito, um excelente presidente para a Federação Portuguesa de Futebol. Fernando Gomes parece ser uma figura consensual entre todos os clubes da Liga e Liga de Honra. A que é que se deve isso? O que é que tem de especial? Eu acho que exatamente pelo trabalho que ele tem feito na Liga, acho que é unânime a tomada de posição de todos os clubes e principalmente os clubes pequenos. Nós até vamos ouvindo aí algumas divergências nos clubes grandes, mas acho que Fernando Gomes, em relação aos votos dos clubes profissionais, vai ter 100% de adesão. Mas não nota uma falta de apresentação de estratégias nestas eleições? Isso é difícil também. Só a partir de agora é que tem que se começar a apresentar essas estratégias. O Fernando Gomes já apresentou a dele. Está a escolher pessoas também, na minha opinião, bem escolhidas para o futebol profissional, para o futebol de formação. É preciso reformular os campeonatos amadores, a segunda divisão, a terceira divisão. As seleções têm que ter realmente outro tratamento, pelo menos um tratamento estético, pelo menos caras novas para refrescar um bocado o ambiente. Acho que tem que acabar estas quesílias constantes que nós nos vamos apercebendo de que as coisas não funcionam bem. Tem que se ter bons profissionais. Fernando Gomes quer criar na Federação aquilo que fez na Liga de Clubes, ter em cada setor pessoas profissionais, pessoas responsáveis, que possam rapidamente responder a todos os problemas que surjam no dia-a-dia. E acho que está a pensar aquilo que os clubes profissionais pensam há muito tempo sobre o futebol em geral. Tocou só agora na questão da seleção. Permite-me que lhe pergunte, acredita no apuramento para o Euro 2012? Claramente, temos dos melhores jogadores do mundo, temos um excelente treinador, vamos ter um adversário difícil, mas se tudo correr normalmente, Portugal vai estar no próximo ano no Campeonato Europeu. Muito obrigado, Rodrigo Nunes, por ter vindo até nós. Boa sorte para o que resta da época. Eu é que agradeço e boa tarde a todos. Muito obrigado.